Existe um tipo de mulher que passa a vida inteira percebendo tudo ao seu redor, menos aquilo que ela mesma sente por dentro. Ela entra em uma sala e sabe, sem ninguém dizer uma palavra, que algo ali não está bem. Ela olha para um sorriso e enxerga, por trás dele, uma tristeza que a própria pessoa talvez ainda nem tenha reconhecido. Ela percebe a tensão escondida numa conversa aparentemente normal, o desconforto disfarçado de simpatia, o sofrimento silencioso que ninguém teve coragem de colocar em palavras. Muitas vezes, ela entende o que alguém está sentindo antes mesmo de qualquer explicação surgir, e talvez você esteja se reconhecendo nisso agora. Talvez você também seja essa pessoa que sempre percebeu demais, sentiu demais e entendeu demais, enquanto o restante do mundo parecia passar correndo pela superfície das coisas. Mas existe uma pergunta que acompanha muitas mulheres assim durante anos. Uma pergunta que raramente é feita em voz alta. Como alguém capaz de compreender tão profundamente os outros pode acabar tão sozinha? Como uma mulher que sempre sabe quando alguém está sofrendo pode não ter ninguém para ligar quando é ela quem precisa conversar? Talvez você já tenha vivido isso. Acontece alguma coisa boa e você percebe que não sabe para quem contar. Chega um fim de semana e o celular permanece silencioso. Nenhuma mensagem, nenhum convite, nenhuma conversa que vá além do superficial. E então surge aquela sensação difícil de explicar. Você está cercada de pessoas, mas não se sente realmente acompanhada por ninguém. A maioria das pessoas acredita que isso acontece por acaso. Outras pensam que talvez exista algo errado com você. Mas Carl Jung observou algo diferente ao estudar a mente humana. Ele dizia que todos nós usamos uma espécie de máscara social, algo que chamou de persona. É através dela que nos apresentamos ao mundo. É através dela que tentamos ser aceitos, admirados e incluídos. Quase todas as relações começam nesse nível. As pessoas mostram apenas aquilo que consideram seguro mostrar. Escondem inseguranças, medos, contradições e dores. Escondem até mesmo partes de si que não querem reconhecer. O problema é que algumas pessoas desenvolvem uma sensibilidade incomum para perceber exatamente aquilo que está escondido atrás dessa máscara. Elas não enxergam apenas o que os outros mostram. Elas percebem também aquilo que os outros tentam esconder. Sentem emoções não ditas. Captam conflitos silenciosos. Percebem rachaduras onde todos os outros enxergam apenas uma fachada bem construída. E aquilo que parece um dom para quem observa de fora, muitas vezes se transforma em uma experiência profundamente solitária para quem vive assim todos os dias. Porque entender as pessoas nunca garantiu que alguém realmente entendesse você. E é justamente aí que essa história começa. E essa sensibilidade que você carrega não tem nada a ver apenas com ser uma pessoa gentil, educada ou emocional. É algo muito mais profundo. Você entra em um ambiente e, antes mesmo de qualquer conversa começar, já sente o clima daquele lugar. Percebe quando existe tensão entre duas pessoas que estão sorrindo uma para a outra. Nota quando alguém está tentando parecer bem, mas por dentro está desmoronando. Escuta uma frase simples e percebe uma tristeza escondida atrás dela. Observa um silêncio e entende que ele está carregando muito mais do que palavras poderiam explicar. E talvez, ao longo da vida, você tenha se perguntado por que percebe coisas que os outros parecem simplesmente ignorar, como se estivesse ouvindo uma conversa invisível acontecendo por trás de tudo aquilo que é mostrado ao mundo. Carl Jung acreditava que grande parte daquilo que realmente somos permanece fora da consciência. Existem medos que nunca admitimos, feridas que nunca encaramos, emoções que aprendemos a esconder e partes inteiras da personalidade que permanecem enterradas durante anos. Ele chamou algumas dessas partes de sombra. E embora a maioria das pessoas passe a vida evitando olhar para esse território interno, algumas parecem desenvolver uma sensibilidade especial para perceber seus sinais, não porque possuam algum poder misterioso, mas porque prestam atenção justamente naquilo que os outros ignoram. Nos pequenos gestos, nas mudanças de expressão, nas pausas inesperadas, naquilo que alguém não disse, mas quase disse. Talvez por isso tantas pessoas se sintam estranhamente compreendidas quando estão perto de você. Elas contam coisas que normalmente não contam para ninguém. Revelam dores que esconderam durante anos.
Compartilham medos que nunca tiveram coragem de colocar em palavras. Muitas vezes, você se torna um lugar seguro onde os outros finalmente conseguem baixar a guarda. E no começo isso parece algo bonito. Faz você sentir que existe propósito na sua sensibilidade. Faz parecer que toda essa capacidade de perceber os outros possui um significado especial. Mas existe um lado dessa história que quase ninguém percebe. Porque enquanto você passa anos aprendendo a entender os sentimentos dos outros, raramente encontra alguém disposto a fazer o mesmo por você. E aos poucos surge uma sensação difícil de explicar. Você consegue entrar profundamente no mundo emocional das outras pessoas, mas quase ninguém parece conseguir entrar no seu. Você compreende os conflitos delas, entende suas dores, enxerga suas contradições. Mas quando procura essa mesma profundidade de volta, encontra apenas conversas superficiais, respostas rápidas e relações que nunca chegam ao lugar onde você realmente vive. E é exatamente aí que começa um dos maiores conflitos da mulher empata. Ela não sofre por falta de pessoas ao redor. Ela sofre por falta de profundidade nas conexões que encontra. E é exatamente por causa dessa profundidade que você começa a esbarrar em um problema que a maioria das pessoas nunca vai compreender completamente. Você não procura apenas companhia, você procura conexão. Não busca apenas alguém para conversar, busca alguém com quem possa ser verdadeira. Enquanto muitas pessoas estão satisfeitas com relações construídas sobre hábitos, conveniência ou distração, você deseja algo mais profundo. Quer conversas que saiam do automático. Quer entender quem alguém realmente é quando para de representar papéis. Quer chegar naquele lugar raro onde duas pessoas conseguem existir sem máscaras. E é justamente aí que a frustração começa. Porque na maior parte do tempo, o que você encontra são relações construídas na superfície. Conversas que se repetem semana após semana sem nunca avançar. Encontros onde todos parecem presentes fisicamente, mas emocionalmente distantes. Pessoas que falam muito sobre o que fizeram, mas quase nada sobre o que sentem. E mesmo quando tudo parece agradável por fora, algo dentro de você continua sentindo que falta alguma coisa. Você sai de um almoço, de uma reunião, ou de uma conversa longa com a estranha sensação de que ninguém realmente esteve ali. Como se todos tivessem passado horas juntos, sem que ninguém fosse verdadeiramente visto. E isso cria um vazio difícil de explicar para quem não sente o mundo da mesma forma. Carl Jung chamava de persona essa versão social que mostramos aos outros. Ela não é falsa, ela é necessária. Todos nós usamos uma persona para viver em sociedade. O problema surge quando a relação nunca ultrapassa esse nível, quando duas pessoas passam anos convivendo apenas através das versões mais seguras de si mesmas, e você percebe isso constantemente. Enquanto a maioria conversa com a persona dos outros sem se incomodar, você sente a presença da pessoa escondida atrás dela, percebe o medo atrás da confiança exagerada, a tristeza atrás do sorriso constante, a insegurança atrás da necessidade de parecer forte. E depois de perceber isso tantas vezes, torna-se difícil fingir que a superfície é suficiente. Talvez seja por isso que muitas relações acabam parecendo vazias para você, mesmo quando todos dizem que elas são normais. Não porque você seja exigente demais. Não porque espere perfeição das pessoas, mas porque existe uma parte sua que anseia por algo mais real, uma parte que deseja ser vista da mesma forma que vê os outros. E quanto mais tempo passa sem encontrar esse tipo de reciprocidade, mais forte fica a sensação de estar vivendo cercada de pessoas e, ao mesmo tempo, distante de todas elas. É justamente essa fome de profundidade que prepara o terreno para o próximo passo dessa história. Porque, de vez em quando, você finalmente encontra alguém que parece capaz de chegar até esse lugar. E é aí que tudo muda. E então, depois de muito tempo encontrando apenas relações que nunca saíam da superfície, acontece algo que reacende a sua esperança. Você conhece alguém diferente. Pelo menos é o que parece no começo. A conversa flui com facilidade. Pela primeira vez em muito tempo, você sente que não precisa medir cada palavra. A pessoa começa a compartilhar coisas que normalmente não compartilha com ninguém. Fala sobre medos antigos, inseguranças escondidas, feridas que carrega há anos. E você faz aquilo que sempre fez naturalmente. Escuta, compreende,
acolhe, sem julgamentos, sem pressa, sem tentar consertar nada. Apenas oferece um espaço onde o outro pode existir sem precisar fingir. E por um momento, você acredita que finalmente encontrou aquilo que procurava há tanto tempo. A conexão cresce rapidamente. Existe profundidade. Existe sinceridade. Existe aquela sensação rara de estar conversando com alguém real, e não apenas com uma versão cuidadosamente construída para ser aceita pelos outros. Talvez você até comece a imaginar que dessa vez será diferente, que finalmente encontrou alguém disposto a permanecer quando a conversa ultrapassa as aparências. Mas então, quase sempre da mesma forma silenciosa, algo começa a mudar. As mensagens ficam mais espaçadas, o interesse diminui, a proximidade perde força. A pessoa que antes parecia tão aberta começa a se fechar novamente. E você se vê diante da mesma pergunta que já fez tantas vezes: o que aconteceu? Carl Jung oferece uma explicação interessante para esse padrão através do conceito da sombra. Todos nós carregamos aspectos da personalidade que preferimos não enxergar. Medos, inseguranças, contradições, fragilidades e conflitos internos que mantemos escondidos até de nós mesmos. No início, ser compreendido gera alívio. É reconfortante sentir que alguém finalmente nos entende. Mas existe um ponto em que essa proximidade começa a tocar partes que a pessoa ainda não está preparada para enfrentar. E é aí que surge a resistência. Não porque você tenha feito algo errado, não porque tenha sido intensa demais, mas porque a profundidade da conexão começa a aproximar o outro de partes internas que ele passou a vida inteira evitando olhar. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. Muitas pessoas desejam ser compreendidas, mas poucas estão preparadas para serem vistas completamente. Elas querem acolhimento, mas nem sempre querem encarar aquilo que existe por trás das próprias máscaras. E quando a conexão começa a chegar perto desse território, recuar parece mais seguro do que permanecer. O problema é que você não vê apenas o afastamento. Você sente também a perda do potencial daquela relação. Sente a ausência daquilo que poderia ter sido. E quando esse ciclo se repete várias vezes ao longo da vida, uma mudança silenciosa começa a acontecer dentro de você. Aos poucos, a dor deixa de ser direcionada para os outros e começa a ser direcionada para si mesma. É nesse momento que nasce a autoculpa. Depois de viver esse mesmo padrão várias vezes, algo começa a mudar dentro de você. No início, a dor é direcionada para a situação. Depois, para as pessoas que se afastaram. Mas com o tempo, sem perceber, você começa a direcioná-la para si mesma. Surge uma pergunta silenciosa que talvez você nunca tenha dito em voz alta, mas que já passou pela sua mente inúmeras vezes. E se o problema for eu? E se eu sentir demais? E se eu for intensa demais? E se eu esperar das pessoas algo que elas simplesmente não conseguem oferecer? Aos poucos, aquilo que começou como uma tentativa de entender suas experiências se transforma em uma crítica constante contra si mesma. E essa crítica se torna cada vez mais difícil de perceber porque parece lógica, parece racional, parece até verdadeira. Então você começa a se adaptar. Não porque quer, mas porque está cansada de sofrer. Você passa a esconder partes de si que antes mostrava naturalmente. Deixa de falar sobre o que realmente pensa. Evita certas conversas. Diminui a intensidade das perguntas que faz. Finge que determinadas coisas não importam tanto assim. Aprende a sorrir quando, na verdade, gostaria de dizer que algo está faltando. Aceita relações que não a alimentam emocionalmente apenas para não sentir novamente a dor de perder alguém. E aos poucos acontece algo estranho. Você continua convivendo com pessoas, continua participando da vida delas, continua ocupando espaços sociais, mas começa a sentir que está cada vez mais distante de si mesma, como se estivesse interpretando um personagem que agrada mais aos outros do que a você. Carl Jung observou que muitas pessoas passam anos construindo uma persona cada vez mais eficiente para serem aceitas, e sem perceber, acabam sacrificando partes importantes da própria autenticidade. A mulher empata corre um risco ainda maior, porque ela aprende rapidamente aquilo que os outros esperam dela. Aprende a ser compreensiva quando gostaria de ser compreendida. Aprende a ouvir quando gostaria de ser ouvida.
Aprende a ser forte quando gostaria de admitir que está cansada. E quanto mais tempo permanece nesse papel, mais difícil se torna lembrar quem ela era antes de começar a se adaptar para sobreviver emocionalmente. É nesse ponto que surge um movimento quase automático de proteção. Você decide, mesmo sem perceber conscientemente, recuar. Para de procurar conexões profundas com a mesma frequência. Para de se abrir tão facilmente. Observa mais. Confia menos. Mantém partes importantes de si atrás de uma barreira invisível. Parece uma solução inteligente e por um tempo realmente traz algum alívio. Afinal, ninguém pode abandonar aquilo que nunca chegou perto de conhecer. Mas existe um preço escondido nessa estratégia. A mesma proteção que impede novas feridas também impede novas conexões. E sem perceber, você começa a construir um isolamento que não nasceu da falta de amor, mas do medo de sofrer novamente. É aí que o ciclo se torna ainda mais silencioso e difícil de quebrar. E é justamente nesse ponto que a solidão assume uma forma ainda mais difícil de perceber, porque agora ela já não vem apenas da falta de conexões profundas. Ela vem do fato de que você passou tanto tempo protegendo o próprio coração que quase ninguém consegue chegar perto dele. Por fora, tudo parece normal. Você conversa, trabalha, cumpre suas responsabilidades. Continua sendo aquela pessoa confiável que todos procuram quando precisam de ajuda. Mas existe uma distância invisível entre você e o resto do mundo. Uma distância construída pouco a pouco, depois de tantas decepções, tantas despedidas silenciosas e tantas conexões que pareciam promissoras e terminaram do mesmo jeito. E quanto mais essa distância cresce, mais difícil se torna perceber que ela existe. Mas existe uma dor ainda maior escondida por trás de tudo isso. Você percebe quando alguém está sofrendo antes mesmo que essa pessoa diga qualquer coisa. Você escuta sem interromper. Você acolhe sem julgar. Você encontra palavras quando os outros não conseguem encontrá-las. É por isso que tantas pessoas recorrem a você nos momentos mais difíceis da vida. Quando estão perdidas. Quando estão confusas. Quando precisam de alguém que realmente as compreenda. E você faz isso naturalmente. Faz porque se importa. Faz porque entende a dor humana de uma maneira que poucas pessoas entendem. Mas existe uma pergunta que talvez tenha atravessado sua mente mais vezes do que gostaria de admitir. Quem faz isso por você? Quando é você quem está cansada, poucos percebem. Quando é você quem está lutando por dentro, quase ninguém pergunta. Quando é você quem precisa de apoio, muitas vezes acaba processando tudo sozinha. E essa é uma das experiências mais dolorosas da mulher empata. Ela passa anos sendo o lugar seguro para os outros, enquanto raramente encontra alguém que se torne um lugar seguro para ela. Você conhece os medos das pessoas, conhece suas inseguranças, conhece suas histórias, mas poucas pessoas conhecem as suas. E aos poucos surge uma sensação estranha de invisibilidade. Não porque ninguém goste de você, não porque ninguém se importe, mas porque quase todos se acostumaram a enxergar apenas aquilo que você oferece ao mundo, e não aquilo que você também precisa receber. Jung explicava esse fenômeno através da projeção. Sem perceber, as pessoas começam a projetar sobre você a imagem da mulher forte, equilibrada, madura e emocionalmente estável. A mulher que sempre sabe o que dizer. A mulher que sempre consegue lidar com tudo. E quanto mais tempo essa imagem permanece, mais ela substitui quem você realmente é. Aos olhos dos outros, você se torna a cuidadora, a conselheira, a pessoa que sustenta emocionalmente o ambiente. Mas por trás desse papel existe alguém que também sente medo, também se machuca, também se sente perdida às vezes. E talvez a pergunta mais importante de toda essa jornada não seja por que você se sente tão sozinha. Talvez seja outra. Se você passou tantos anos cuidando das necessidades emocionais dos outros, será que ainda sabe reconhecer as suas próprias? É exatamente essa pergunta que começa a abrir a porta para a transformação verdadeira. E é justamente aqui que algo começa a mudar. Não do lado de fora, mas dentro de você. Depois de tantos anos tentando entender as pessoas, ajudar, acolher, sustentar e carregar emoções que muitas vezes nem eram suas, surge uma pergunta que talvez você tenha evitado durante muito tempo. E eu?
O que aconteceu comigo no meio de tudo isso? Você conhece os medos dos outros, conhece as dores dos outros, conhece os desejos dos outros, mas talvez tenha passado tanto tempo, olhando para fora, que quase não percebeu o quanto se afastou de si mesma. E essa percepção costuma chegar de forma silenciosa. Não acontece em um grande momento de revelação. Ela aparece aos poucos, em pequenos instantes, quando você percebe que está cansada de ser tudo para todos, quando percebe que algumas relações só funcionam enquanto você continua dando mais do que recebe, quando percebe que passou anos ocupando um papel que nunca escolheu conscientemente. Talvez seja por isso que muitas mulheres empatas começam a se afastar de certas pessoas em algum momento da vida. Não porque deixaram de amar, não porque ficaram frias, não porque perderam a capacidade de se importar, mas porque algo dentro delas finalmente começa a pedir espaço. Pela primeira vez, surge a necessidade de olhar para a própria vida com a mesma atenção que sempre dedicaram aos outros. E isso pode gerar culpa, pode gerar medo, pode até parecer egoísmo no começo. Afinal, você passou tanto tempo acreditando que sua função era cuidar, compreender e apoiar, que qualquer movimento em direção a si mesma parece errado. Mas não é. Carl Jung chamava esse processo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é, além dos papéis que assumiu ao longo da vida. E talvez essa seja uma das etapas mais importantes dessa jornada, porque você começa a perceber que sua identidade não pode existir apenas em função das necessidades dos outros. Você não nasceu apenas para compreender pessoas, não nasceu apenas para acolher dores, não nasceu apenas para ser o porto seguro de todo mundo. Existe uma vida dentro de você que também precisa ser vivida. Existem desejos que pertencem somente a você, sonhos que não dependem da aprovação de ninguém, necessidades que merecem atenção, mesmo que ninguém mais as veja. E a verdade é que sua sensibilidade nunca foi o problema, sua profundidade nunca foi o problema, sua empatia nunca foi o problema. O sofrimento começou quando você acreditou que precisava usar todas essas qualidades apenas para os outros, esquecendo de direcioná-las para si mesma. A verdadeira transformação acontece quando você aprende a fazer consigo aquilo que sempre fez tão bem pelos outros: escutar, compreender, respeitar, acolher. E quando isso começa a acontecer, a solidão deixa de ser apenas um vazio doloroso. Ela começa a se transformar em um espaço de reencontro. Um espaço onde você finalmente pode descobrir quem é, quando não está tentando salvar, agradar ou sustentar ninguém. E talvez a maior descoberta dessa jornada seja perceber que o objetivo nunca foi encontrar alguém que preenchesse todos os vazios que existiam dentro de você. Durante muito tempo, você acreditou que a dor vinha da falta das pessoas certas, que em algum lugar existiam amigos perfeitos, relações perfeitas ou conexões capazes de eliminar completamente essa sensação de não pertencimento. Mas aos poucos você começa a entender algo diferente. A solidão mais profunda não nasce da ausência dos outros, ela nasce da distância entre você e si mesma. E quando essa distância começa a diminuir, algo inesperado acontece. A necessidade desesperada de ser compreendida por todos também começa a diminuir. Isso não significa que você deixa de desejar conexões verdadeiras. Muito pelo contrário. Você continua valorizando profundidade, sinceridade e reciprocidade. A diferença é que agora sua felicidade já não depende exclusivamente disso. Você deixa de aceitar qualquer relação apenas para evitar ficar sozinha. Deixa de insistir em vínculos que exigem que você diminua sua essência para ser aceita. Deixa de carregar pessoas que não desejam caminhar ao seu lado. E pela primeira vez, começa a entender que algumas ausências não representam perda, representam espaço. Espaço para relações mais saudáveis, espaço para a autenticidade, espaço para que você exista sem precisar se adaptar constantemente às expectativas alheias. Carl Jung acreditava que o processo de individuação não nos afasta das pessoas, ele nos aproxima daquilo que somos. E quando isso acontece, as relações também mudam. Você para de buscar quantidade e passa a buscar verdade. Para de procurar aprovação e passa a procurar compatibilidade. Para de tentar ser tudo para todos e passa a construir vínculos onde pode simplesmente ser você mesma.
Algumas pessoas vão embora durante esse processo. Outras nunca conseguirão compreender essa transformação. Mas aquelas que permanecem costumam encontrar algo muito mais valioso do que uma máscara agradável. Encontram uma pessoa inteira. Uma pessoa que já não vive apenas para corresponder às expectativas externas. Se você chegou até aqui e se reconheceu nessa jornada, talvez exista uma mensagem que precisava ouvir hoje. Não há nada de errado com sua sensibilidade. Não há nada de errado com sua profundidade. Não há nada de errado em desejar relações verdadeiras em um mundo acostumado à superficialidade. Talvez a sua solidão nunca tenha sido um sinal de fracasso. Talvez tenha sido apenas uma etapa do caminho que estava levando você de volta para si mesma. E quando essa volta acontece, algo muda silenciosamente. Você percebe que não precisa mais implorar para ser vista, entendida ou escolhida, porque finalmente começou a fazer isso por si mesma. E é justamente nesse momento que a mulher empata deixa de viver procurando um lugar ao qual pertence. Ela descobre que esse lugar sempre existiu dentro dela. Se este vídeo falou diretamente com a sua experiência, escreva nos comentários: "Eu me escolho". Essa simples frase pode representar o início de uma nova relação consigo mesma. E se você deseja continuar explorando temas sobre autoconhecimento, individuação e transformação interior através da psicologia de Carl Jung, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo.